Eu virei o escritor porque o Cássio já tinha bebido o suficiente para me convidar e eu já tinha bebido o suficiente para aceitar. É aquela coisa também. O primeiro livro que eu escrevi, que eu considero que eu escrevi, meus primeiros textos publicados foram numa revista editada pelo Rodrigo Ferrari, Digão da Folha Seca. É mesmo? Sobre há choro. muitos anos atrás, porque é meu companheiro de faculdade, com Egeu Laus, uma revista chamada Roda de Choro. Eu escrevi 5 artigos ali sobre o choro e o futebol, o choro e o subúrbio, o choro e o subúrbio, o choro e o machixe, o choro e o carnaval, não sei o quê. Mas era aquela brincadeira. O primeiro livro realmente que eu escrevi é um livro chamado Vidente Míope. É um livro sobre o J. Carlos e o Rio de Janeiro nas charges do J. Carlos. Quem organizou esse livro foi o Cássio Loredano, que é o organizador da obra do J. Carlos, e precisava de alguém para escrever os textos do livro. E aí nós estávamos bebendo, eu lembro exatamente onde era isso, no Dom Manuel, um bar que tinha no Grajaú. Dom Manuel no Grajaú, perto da pracinha de Mundo Rego e tal. Estávamos bebendo ali. E aí começamos a beber e a coisa começou a ganhar uma certa consistência. E começamos a conversar. E o Cássio falando, e eu pensando em gente para sugerir para ele, para escrever o texto do J. Carlos. Falei, ó, fulano de tal. Aí, num certo momento, o Cássio parou e falou, mas assim, mãe, por que você não escreve esse texto? E aí eu costumo dizer uma coisa que é básica. Eu virei o escritor porque o Cássio já tinha bebido o suficiente para me convidar e eu já tinha bebido o suficiente para aceitar. E depois já tinha feito até o contrato ali. Agora da noite. Pegou uma folha de papel. Agora foi. E aí nós fizemos o Vidente Míope. Pronto. Ótimo. E eu achei que a minha carreira literária acabaria no Vidente Míope. Só que aí, ainda no André Mota, jornalista, importante, conhecedor de carnaval, gostou do Vidente Míope. Sabia que eu gostava muito de carnaval. Demais. Não, aí não teve bebida. Eu gostava muito de carnaval, sempre gostei. Foi tudo isso e tal. Sou um sujeito que dá azar a todas as escolas de samba pelas quais eu desfilei. Que isso, mano? Uma vez eu conversei com Juan Espanhol, que era o grande nome do Arranco do Engenho de Dentro, sim. Silvio Paulo e Juan. Eu fiz um projeto Águas Cariocas uma vez com o Norte Comum, que a gente ia pelos subúrbios do Rio todo, falando em praça, abrindo microfone, né? E aí, quando a gente fez ali na Praça Rio Grande do Norte, que eu acho, pô, simpaticíssimo, o Juan estava conversando comigo e eu lembrando, cara, a primeira vez que eu desfilei a Vera, eu tinha saído no Império Serrano, mas foi no Arranco, cara, quando o Arranco subiu. E o Arranco veio com o enredo Sonho Infantil. Vocês podem pesquisar na internet Arranco Sonho Infantil. Cara, na concentração do Arranco caiu uma chuva. Mas, porra, daquelas de você gritar Noé traz a arca, dilúvio. E eu na concentração. Então eu sempre dei azar para a escola de samba que eu desfilei. Meu Deus. De toda maneira, mas sempre gostei. Não ganhou. Não, o Arranco desceu, pô. Terrível. Cara, eu desfilei no Império Serrano no ano que a Beija-Flor veio com Ratos e Urubus, do Joãozinho 30, com Cristo Mendigo e tal. Eu desfilei no Império Serrano. O Império Serrano tinha um enredo que era Jorge Amado. Porra, sambão do Arlindo, do Beto Sem Braço. Cara, eu tava, porra, animado com aquele desfile. Quando entrei na avenida, o Império entrou, o Império foi recebido, cara, como se fosse uma procissão de Corpus Christi. Ninguém se manifestava, era um silêncio, cara, de porra, sepulcral. Eu não entendi. Sabe por quê? Porque a Beija-Flor tinha passado antes, com Ratos e Urubus explodindo. Mas voltando, então eu costumo dizer que o primeiro livro que eu escrevi... Mas pode voltar mais um pouquinho? Pode. O primeiro livro que eu escrevi é porque alguém estava bêbado para me convidar, eu estava bêbado para aceitar. E foi assim, mesmo. Mas foi assim mesmo. É sério. Nesse bar do Manuel do Grajaú. A história é essa. O Cássio precisava de alguém para escrever sobre o J. Carlos, eu estava pensando em sugestões, à medida que a gente foi bebendo mais, ele me sugeriu que eu escrevesse. Quando eu passei o J. Carlos, falei, bom, acabou minha carreira aqui, porque... Mas o Aida não me convidou para escrever um livro de uma coleção que ele tinha posto no edital e foi aprovada sobre a história das escolas de samba. E aí eu acabei escrevendo uma história da Portela, um livro chamado Tantas Páginas Belas,
que na verdade é uma história do bairro de Oswaldo Cruz. Primeiro livro que eu li seu, mestre. É uma história de Oswaldo Cruz, né? Do bairro e tal, e fala da escola de samba. Cara, e aí não parou. Mas foi realmente uma carreira como escritor que começou por acaso, cara. Vamos O Cássio, né? 30, livro Porra, 30, 31, não demais. sei, por aí. Alguns em parceria, porque eu gosto de trabalhar em Não parceria parceria. com você. Eu gosto. Dá mais cerveja pra ele. Agora, maravilhoso. alguns são livros com certa consistência maior em relação à pesquisa histórica. Eu acho, por exemplo, que daqui a... os meus livros são livros... Cara, algum pode ficar, daqui a 40 anos alguém pode achar algum escrever, eu não tenho essas grandes pretensões. Mas eu acho que tem um livro, pelo menos, que é importante para o debate, que é um livro chamado Umbandas, uma história do Brasil. Ali eu acho que tem um debate sobre a Umbanda que é pesado, é um livro pesado, tanto que alguém pergunta, quero ler Umbanda. Eu falei, cara, já tenho alguma entrada prévia, né? na Conhecimento. temática, leitura prévia, no balanço historiográfico sobre a história da Umbanda, porque ele dialoga ali com umas obras mais pesadas, do Renato Ortiz, uma série de coisa. O Maracanã, eu acho que é um livro de mais consistência de pesquisa e tal, mas o resto, cara, o que eu faço é uma memória urbana do Rio de Janeiro. Mestre, E é que que você não coisa. citou o Dicionário Social do Não, Samba. o com Dicionário da Mestre História Lopes, que é Social do prêmio Samba, Jabuti. com o Ney Lopes, nós ganhamos o prêmio Jabuti. Caraca, mas meu irmão fazia dicionário, porra. É complicado. É Não, complicado, mas dá cara. um filme, dá um Dá, e teatro, né? esse livro foi feito todo em cima da internet, do papo de internet meu e do Ney. Também entra a cultura cervejeira. Toda vez que nós nos encontrávamos para debater o livro, nós não debatíamos. Nós chegávamos, vamos tomar umazinha? Vamos. Aí pronto, não parava. Sim, mas é aquele cara que tu quer encontrar no E boteco. o pra dicionário, bater um não, mas o papo. dicionário foi maravilhoso, por quê? Acho importante falar do dicionário. Eu tenho 2 livros com o Ney, né? O Dicionário da História Social do Samba. Nós ganhamos Jabuti na categoria e depois ganhamos Jabuti de livro do ano. E que é uma gafe que eu vou revelar aqui, nunca falei em podcast, não aparecemos para pegar o prêmio. É mesmo, né? É mesmo? Nem eu, nem o Ney. Por quê? Porque a gente achou que não ia ganhar. Não. Não havia a menor possibilidade. E aí eu lembro, eu lembro que ia ter a dois cerimônia. fenomenais. É porque hoje o Jabuti avisa Ah, ok. do livro do ano. Aí Por causa você de já vocês, vai. né? Por causa de Não vocês. sei, acho que seria pretensão dizer isso. Só que a gente ficou muito surpreso, porque a gente ganhou o prêmio na categoria. Dicionário da História Social do Samba. Então eles avisavam antes, eles não avisavam o livro do ano. Sim. Como nós ganhamos antes, eu tinha um compromisso numa festa literária do Rio, o Ney estava em Seropédica, em alguma circunstância que eu não lembro exatamente qual é. A gente falou, porra, Ney, tu vai lá. Eu falei, porra, Ney, não vou não, cara, já ganhamos. Aí a gente até pediu para a nossa editora, que na época foi a Andréia, para ela pegar o prêmio. E a gente achou bacana, pô, porque ela foi fundamental na edição do dicionário. Pô, o dicionário é brabo, cara. Mandamos. Cara, beleza. Só que aí, na hora de anunciar o livro do ano, era o nosso. É a Jabuti Dourado, aquele negócio todo. E aí? Aí eu e Ney fizemos, nós não pegamos, ela pegou. Aí depois ela entregou pra mim no Rio. E eu e Ney combinamos que a gente ia fingir fazer uma mise-en-scène pra surpreendê-lo. Ele foi cantar numa roda de samba do Renascença, e sabendo que eu ia levar o Jabuti pra entregar pra ele lá. Mas a gente combinou, Ney, vou fazer uma surpresa. Ele falou, não, tu me surpreende. Para assim no meio da roda de samba. Eu queria agora pedir a palavra, o Ney não tá sabendo. Porque o Ney é muito bem-humorado, então ele gosta dessas brincadeiras. O Ney é muito bem-humorado. Pô, ele vem aqui, não vem? Posso contar uma Vamos história? ver. Já que os papos são suburbanos, da Pode, Baixada, à vou vontade. contar uma história que eu acho engraçada, que eu nunca contei. E é importante para a minha trajetória que você falou. O grande professor que eu tive na minha vida foi o professor Joel Rufino dos Santos. Uma referência fundamental. Foi fundamental. E o Joel Rufino dos Santos foi o cara que mandou eu estudar o que eu estudo. Porque eu estava naquela dúvida, eu tinha que ter falado isso. Mas num certo momento, porque eu tinha feito o negócio do Floriano, de enterro e não sei o que e tal. E o Joel depois falou para mim, pô, o Joel era um cara doce, né? Tinha uma voz, mas era um cara contundente. E aí ele falou, não, faz isso, faz aquilo ali. Então o Joel começava a me dar ordem e eu obedecia, que nem o Ney. Da ordem eu obedeço com o maior prazer. Ali eu escuto e vou. E o Joel tinha isso.
Cara, e eu convivi com eles, né, porra? Um Ney, um mais velho, o Joel, um mais velho, maravilhoso, botafoguense, eu fui jogar bola, jogava bem. Cara, e tinha uma história dos dois que eu morria de rir, que era o seguinte: o Joel era muito sacano, grande professor Joel Rufino. E o Joel, que era ali de Cascadura, né? O Joel cresceu ali, suburbano. Cara, o que acontecia? Quando o Ney não estava perto, e eu vivi essa cena 2, 3 vezes. No Capela, a gente assim, aí o pessoal, Joel, não, aí o Joel falou, não, meus trabalhos, Joel, aí o pessoal babando o ovo dele, porque você, como historiador, muitos livros, aí falou, apesar de eu achar que eu era melhor como compositor, aí eu já sabia, falei, caralho, mas compositor, mas você era, tem muita música e tal, infelizmente tem um detalhe, eu era compositor de ditadura militar, então eu não podia assinar. Mas ainda bem que meu amigo Ney Lopes assinava as minhas músicas. E dito isso, as pessoas assustavam, cara, porque falou com a seriedade. Que isso, João? É verdade. Ué, tem alguma música assinada pelo Ney que é tua? Tem. Por quê? Olha, Senhora Liberdade, que isso? Isso aí é o Wilson Moreira e João Rufino. Mas o Ney assinou, porra, Joel, eu não sabia. Samba de Irajá ele adorava. Samba de Irajá, minha. Aí a pessoa na mesa fala, que isso? Gostoso Veneno, minha, com o Wilson. Cara, e eu contava pro Ney, o Ney já sabia que... O Ney fala, que filho da puta, de novo. Ele fica dizendo, e era uma beleza, né, esse tipo de coisa. E o pior que isso vai então o Joel foi muito importante. Não, era sacanagem do Joel, o Ney morria de rir. Um brincava com o outro. Cara, eu via o Joel, eu adorava. Senhora Tentação, abre as asas sobre... Quando vinha Senhora Tentação é do Silas, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Joel, porra, isso é lindo, Joel. Isso aí eu tava preso, e não sei o quê. Mas tinha essas coisas. Então foram os caras que foram influenciando. O dicionário da história social do samba é muito marcado por isso. Cara, mas na verdade mesmo, cara, é tudo quase que uma grande brincadeira. Porque eu não sou um cara muito rigoroso na vida, assim, de me levar a sério. O cara, quando começa a se levar excessivamente a sério, meu irmão, vai dar errado aquele negócio. E esses livros, cara... eu só escrevi livro quando é parceria com amigo. Então, com o Ney, com o Alberto Mussa, né, meu camarada, com o Fábio Fabato, os livros, cara. Rufino. Com o Luiz Rufino, um cara maravilhoso na minha trajetória, que eu conheci porque bateu lá em casa, velho. Tocou a campainha lá, porque eu tinha escrito Pedrinhas Miudinhas, que não era também para publicar, era uma série de crônicas de memória. E aí Mariana Araújo, editora da Mórula na época, perguntou se eu não queria reunir e publicar. E aí veio o Pedrinhas Miudinhas. E o Rufino gostou muito, o Rufino estava ali, se formou na UERJ, estava fazendo mestrado sobre o jongo e tal, e pegou o meu endereço com Lúcio Sanfilippo, um cantor que tinha gravado um álbum só com composição minha, 18 músicas minhas, sem parceiros. Eles iam se conhecer da pesquisa do jongo, porque isso. o Rufino... E aí o Lúcio gravou um álbum chamado Do Reino da Pedra Miúda, que é um trabalho meu como compositor e não sei o que e tal. E aí ele falou, tem um garoto, cara, que quer conversar contigo e vai. Na tua casa, quer te conhecer. Eu falei, mas aqui em casa. Eu morava ali no Maracanã, na Lúcia de Mendonça. O filho bateu lá. Começando a conversar, ele queria fazer um trabalho sobre Exu e a pedagogia. Que foi o doutorado dele, né? Foi, e aí era brilhante. Aí eu convidei, cara, vamos fazer um livro junto. A gente fez Fogo no Mato, fez Flecha no Tempo, Arruaças, que a gente chamou Rafael Adoc Lobo, fizemos isso tudo junto. E apesar do Rufino ser do Guaraná, eu gostar mais de uma gelada. Gelada é maravilhoso, cara. É um cara fundamental. Então é isso. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!